Boa noite a todos. Na última semana, confirma aí para mim, nós paramos a aula em preparações de epóxidos. E aí nós falamos do primeiro método de preparação, né? E aí ficou faltando o segundo método, tá certo? Então tá bom. Então a gente parou aqui, né? A gente terminou a preparação número 1, que é oxidação de ligações dupla carbono-carbono, ou peroxidação. E a segunda forma de preparação, só tem duas, chama-se a partir de alidrinas. Tá? Então, já vamos ver o que é isso aqui, alidrinas. Então, tá. Essa reação, ela vai ter aí duas reações em sequência. Tá? A primeira reação é o preparo de uma alidrina. Por quê? Porque a alidrina é uma substância que não é lá muito estável. Então, ela precisa ser preparada no momento em que ela vai ser usada. Tá? Que é isso aqui, ó. Essa estrutura aqui do meio. Tá? Então, a primeira coisa é reagir um alceno com halogênio, né? Cl2, Br2 ou I2 e água. Da reação disso aqui, vai formar uma alidrina. Ou, como vocês também podem encontrar nos livros, aloidrina, né? Alidrina ou aloidrina. O que significa esse nome, aloidrina ou alidrina? Alidrina é um composto onde você tem carbonos vizinhos, né, um do lado do outro, um halogênio, que é representado pelo X, e uma hidroxila, o grupo OH. Mas para isso ser considerado alidrina, eles têm que estar um do lado do outro, tá? Tem que estar em carbonos vizinhos. Então, essa primeira reaçãozinha aqui, ó, simplesmente é como é que eu preparo a alidrina, tá? Porque ela não vem pronta, você não compra isso pronto, você faz isso na hora da reação. A segunda etapa, né, isso aqui, ó, isso sim é a etapa da preparação do epóxito. Então, alidrinas em meio básico aquoso, né, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio dissolvido em água, convertem alidrinas em epóxito, tá? Então, não adianta eu te mostrar só isso aqui, que está dentro desse retângulo em azul, porque na prática você não vai conseguir fazer só isso. Primeiro você vai ter que pegar um alceno, o halogênio e água e preparar a alidrina. Essa alidrina pronta, na própria reação que você acabou de prepará-la, você acrescenta a base em meio aquoso e aí a alidrina rapidamente é convertida em epóxido. Tá bom? Então aqui, ó, embaixo, eu pus um exemplo sem mecanismo. E na página 4, eu vou mostrar o exemplo com o mecanismo. Tá? Então, primeira etapa, primeira reação. Alceno mais Br2 mais água. Tá? O bromo, né, do Br2 entrou no carbono menos estável e o OH da água entrou no carbono mais estável. Subproduto dessa primeira reação, da formação da alidrina, HBr. Da onde é que saiu esse HBr? Da água, nós usamos o OH da água, então sobrou o H+. E Br2, nós utilizamos um dos bromos, então sobrou o outro, Br-.
Então, o subproduto dessa primeira reação é HBr. Tá? E isso aqui, a lidrina. Aqui só tem um detalhe que a gente vai ver depois no mecanismo que é importante, que não pode trocar, que foi o que eu falei agora há pouco. O halogênio vai se ligar no carbono menos estável e a água, né, o OH da água, vai entrar no carbono mais estável. Essa regra sempre vai ser seguida. Tá? Você não pode inverter. Você não pode pôr o bromo aqui no meio e o OH na ponta. Ah, mas depois vai dar certo, vai fazer um epóxi do mesmo jeito, é verdade. Depois daria para fazer um epóxi do mesmo jeito. O problema é que isso não acontece nessa primeira reação. Nessa primeira reação, obrigatoriamente o bromo vai para o menos estável e o OH vai para o mais estável. Tá? Deixa eu fechar aqui que abriu uma aba no meu computador. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Ah, não foi nada, professor. Era só eu falando que tinha travado. Ah, tá. Então, subprodutos na segunda reação. Esse OH- da água vai retirar esse H- da alidrina. Desculpa, esse OH- do NaOH, né? Que já não tem mais água. Vai retirar esse H- da alidrina. Então, um dos subprodutos é água. E esse Na+, que tem aqui do NaOH, vai se juntar ao Br-, que vai sair nessa reação, formando como subproduto, né, como um segundo subproduto, NaBr. Vamos pular para a página 4. Então, está aqui. Quebra a ligação dupla e vai haver a formação de uma ligação carbono e bromo. Tá? Esse carbono vai fornecer o par de elétrons para o bromo que eu fiz aqui à esquerda. Eu poderia ter desenhado em qualquer bromo, porque são átomos idênticos, né? Então, quebra essa ligação dupla carbono-carbono e vai formar uma nova ligação entre um desses carbonos e o bromo. Então, esse bromo aqui, da esquerda, que vai se ligar ao carbono, é o bromo que seria o positivo. E esse bromo aqui que sai, ó, ele sai levando os elétrons da ligação com ele. Esse que sai é o bromo negativo. Então, esse bromo que está saindo, que está em azul, é esse bromo aqui, ó. Tá? Esse Br-. E aí, vamos olhar só isso aqui agora. Por que é que esse bromo que se ligou no carbono do alceno se ligou aqui do lado direito? Por que ele se ligou no carbono menos estável? Qual é a explicação para isso? Aí tem que falar. Carbocátion, professor. Por que o quê, Ricardo? Formou carbocátion. Aqui do lado, né? Isso. No carbono do meio, forma um carbocátion mais estável. Exatamente. Então, o bromo liga no menos estável, porque aqui no meio forma o carbocátion mais estável. Ótimo. Aí, o que eu desenhei aqui para o lado? O que essa setinha com duas pontas representa mesmo? Ressonância. Ressonância. Então, pelo fato do bromo ter 3 pares de elétrons que ele não usa, né? Eu desenho aqui, ó. Ele pode emprestar um desses pares de elétrons e estabilizar o carbocátion, né? Como é que chama mesmo quando tem um bromo ou um cloro positivo estabilizando o carbocátion? Como é que é o nome disso aqui? Íon. A gente já viu em outras aulas. Como é que é o nome disso? Deixa eu ler aqui um pouquinho. Como é que é o nome daquilo? Quando o bromo ou o cloro, não importa, estabiliza o carbocátion. E aquela carga positiva vai para o bromo.
Depois quebra aquela ligação, né? Forma o triângulo, quebra e a carga positiva volta para o carbono. Então, existem as estruturas de ressonância. Forma o íon bromônio. Se fosse o cloro, seria íon clorônio, e assim por diante, né? Então, aquela estrutura de ressonância que aparece ali serve para estabilizar o carbocátion e, consequentemente, isso impede a ocorrência de rearranjo, né? Caso tivesse uma ramificação, em teoria, poderia acontecer um rearranjo de carbocátion. Mas, deixa eu colocar ela de volta. Mas, pelo fato do bromo estabilizar essa carga positiva, formando aqui em azul o íon bromônio, isso impede a ocorrência de rearranjo. Tá? Então, o bromo se liga no carbono da ponta, formando ali no meio um carbocátion mais estável. Consequentemente, esse carbocátion é estabilizado pelo bromo, né, formando aquela estrutura de ressonância, o íon bromônio, que estabiliza a carga e impede a ocorrência de um rearranjo de carbocátion. Tá bom. E a água, né, lembrando que na primeira reação é bromo e água, a água vai se ligar ao carbocátion mais estável, né? Vai se ligar nesse carbono do meio aqui. Tá? Esse carbono estava positivo, ele vai ganhar um elétron do oxigênio da água. Com que carga que ele vai ficar? Se ele estava positivo e está ganhando um elétron. Qual vai ser a carga desse carbono aqui, ó? Neutro. Neutro, vai ficar neutro. E esse oxigênio, que está neutro, né? Ó, a água, neutro, ele está dando um elétron para o carbono. Que carga que ele vai ficar? Negativa? Não. Não. Positiva? Positiva. Quem perde elétron fica... É que ele está negativo, né? Não, ele não está negativo, ele está neutro. Está neutro. Ele está né? estável, ele está verdade. neutro. Aí ele está dando um elétron, ele vai ficar positivo. Verdade. Então, daqui, vem para cá, ó. Para cá. Esse carbono do meio ficou estável, ganhou um elétron. E esse oxigênio que deu um elétron ficou positivo. Tá? O que falta para finalizar a formação da alidrina? Está faltando pouco. Esse bromo negativo, que saiu aqui em cima, na primeira etapa, vem aqui e remove um H+. Né? O bromo negativo tira um H+, forma HBr, que é o subproduto, e o par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio volta para o oxigênio. Então, agora está todo mundo estável e eu tenho aqui a minha alidrina. Eu tinha falado na página anterior para vocês se atentarem a esse detalhe, que o bromo vai se ligar no carbono menos estável e o OH da água no carbono mais estável. Deu para entender por que o bromo se ligou na ponta e o OH da água foi para o meio? A explicação está aqui, ó. A explicação está na formação do carbocátion mais estável, que logo em seguida é estabilizado pelo bromo. Tá? Então a água poderia atacar essa estrutura aqui, ó. Sim, a água poderia atacar essa estrutura. Em qual dos carbonos a água atacaria? No do meio, né? Onde é o carbono mais estável. A água atacaria aqui e o bromo viria para a ponta. Tá? Então, qual dessas duas estruturas deve aparecer mais? Provavelmente a da direita. Né? Essa aqui deve contribuir mais. Como é que você sabe? Pelo fato de não acontecer rearranjo nessa reação. Então, essa estrutura de ressonância da direita deve ser mais importante do que a da esquerda. Tá? Então, tudo isso foi só para mostrar a alidrina. Então, sempre que você fizer a alidrina, você vai colocar o halogênio no carbono menos estável e a hidroxila, que vem da água, né, o OH, no carbono mais estável. Certo? Professor, não tem nada, tipo assim, de SN1, SN2, não, né? Tipo, Aqui parece não. Parece um SN1. Não. Só aparece o quê, Gabriel? Parece um ASN1, porque forma o carbocátion etapa. Não, mas Gabriel, para ser SN1, SN1 significa substituição, certo? Isso, eu viajei nesse negócio. Se fosse substituição, teria que ter saído alguém para depois entrar a água, né? Isso aqui não é uma substituição.
É um mecanismo que eu estou quebrando a ligação dupla. Então, eu não posso dizer que isso é substituição. Tá? Então, vou pegar a lidrina, que eu acabei de fazer, vou repeti-la aqui embaixo. Está aqui, ó. A lidrina está aqui. Certo? Então, de novo, o que é uma alidrina? É um composto que possui um halogênio, daí vem o nome halo, e uma hidroxila em carbonos vizinhos. Tá? Dá para ver aqui, dentro desse retângulo em azul, eu vou tirar o azul, que acho que atrapalha. Dá para ver que tem um monte de seta pequenininha que eu fiz em vermelho? Vocês conseguem enxergar aqui, ó? Consigo, professor. 3 setinhas Sim. bem pequenas em vermelho? Então, Sim. por que eu fiz esse monte de seta? Para representar uma coisa. Quem é mais eletronegativo? Vamos começar daqui, ó. Quem é mais eletronegativo? Bromo ou carbono? Bromo. Bromo. Então, dá para perceber que a seta sai do carbono e vai para o bromo? Dá para enxergar isso? Sim. Dá. Sim. Dá? Então, o bromo está puxando elétron do carbono, pelo fato dele ser mais eletronegativo. Tá bom. Então, esse carbono vai ficar com densidade positiva, não é isso? Esse CH2? Sim. Sim. Aí, o que ele faz? Ele puxa elétron do carbono vizinho a ele. O bromo puxa elétron dele, ele puxa elétron do carbono vizinho, para tentar se estabilizar. Aí, quem é que vai ficar com densidade positiva? O carbono do meio. Aí, o que o carbono do meio faz? Ele vai puxar elétron do oxigênio para ele, para tentar se estabilizar. E o oxigênio vai puxar elétron do hidrogênio. Você percebeu que isso é uma reação em cascata? O bromo puxa elétron do CH2. O CH2 puxa elétron do CH. O CH puxa elétron do O e o O puxa elétron do H. Tá bom. Por que você fez tudo isso? Só para explicar que esse hidrogênio aqui é um hidrogênio com relativa acidez. Ele tem uma acidez relativamente boa. E é isso que permite que uma base, como o NaOH, tire esse H+ daqui. Porque olha só, uma alidrina, pessoal, não é parecido com um álcool? Sim. Sim. Vocês concordam que se eu tirar esse bromo daqui, ó, isso não vira um álcool? Basicamente, sim. Sim, se eu tirar aquele bromo dali, vira um álcool. E aí eu te falo o seguinte, se isso fosse um álcool, esse OH- não conseguiria tirar esse hidrogênio daqui. A não ser que eu esquentasse muito, e mesmo assim, isso não ia ser uma coisa simples de acontecer. Tá? Então, em um álcool, o hidróxido não consegue arrancar esse hidrogênio daqui. Mas numa alidrina, ele consegue. Ah, por que na alidrina ele consegue? Porque esse hidrogênio da alidrina é ácido. Por que esse hidrogênio é ácido? Por conta dessa cascata. Um vai puxando elétron do outro. E esse hidrogênio é que acaba pagando o pato. É ele que fica sem os elétrons no final das contas. Então, esse OH- da base retira esse H+. Quando ele retira esse H+, os elétrons da ligação hidrogênio-oxigênio ficam para o oxigênio. Então, sai H+, e fica O-. Então, aqui, OH da base. Com H+, o que sai aqui? O que sobra disso? Água. E esse Na+, momentaneamente, vai ficar associado a esse oxigênio negativo. Então, nessa segunda reação, que é a alidrina formando epóxito, acontece a retirada do próton, né? A retirada do H+ da alidrina, formando aqui um oxigênio negativo. Então, você tem aqui no carbono do meio um oxigênio negativo. Vamos voltar aqui para a ponta. O bromo não é mais eletronegativo que o carbono? Sim. Sim. Então, esse bromo tem delta menos, e esse CH2 tem delta mais. Então, você tem aqui um oxigênio negativo
E no carbono vizinho a ele tem um carbono com densidade de carga positiva. Então, esse oxigênio ataca o carbono positivo, né? O oxigênio negativo vai atacar o carbono positivo. E pelo lado oposto vai sair quem? Bromo levando os elétrons com ele. Bromo menos. Esse bromo menos aqui que vai sair, vai se ligar com esse Na+, que está lá fazendo nada, né? Aquele tal de íon espectador. Então tá aqui, ó, o bromo menos que saiu se liga ao Na+. E aqui, quando esse oxigênio negativo atacou o carbono e saiu o bromo, formou o epóxito. Pessoal, como é que é o nome desse mecanismo que aconteceu aqui, dentro do retângulo azul? O oxigênio atacou o carbono. Substituição de que tipo? SN1 ou SN2? Tipo SN2. Isso. É que essa é diferente, vocês ainda não tinham visto. Essa reação, esse mecanismo, é um mecanismo de SN2 intramolecular, dentro da própria molécula. Então, olha só, eu tenho apenas uma molécula onde o oxigênio negativo é o nucleófilo, é quem vai atacar o carbono, e esse bromo negativo é o grupo de partida. Daí vem o nome, SN2 intramolecular. O nucleófilo e o grupo de partida estão dentro da mesma molécula. Então, um ataca, o outro sai. O que vocês estavam habituados a ver até então? SN2 intermolecular, entre duas moléculas. O nucleófilo ataca, sai o grupo de partida. São duas moléculas diferentes. Aqui é uma SN2 utilizando apenas uma molécula. É um mecanismo SN2 intramolecular. Tá? O oxigênio ataca, pelo lado oposto sai bromo. Finalmente, a formação do epóxido. Tá? Então, tem esses dois métodos de preparação de epóxidos. Peroxidação de ligação dupla, que a gente viu semana passada, e este segundo método, né, que acaba aqui, que é a partir de uma alidrina. Então, a primeira etapa da reação é formar a alidrina, alceno, água e halogênio. O segundo passo, que é a parte mais simples, inclusive, pegar a alidrina e tratá-la, né, fazer a reação com uma base em meio aquoso, em água. Tá? A base tira o H+, e aí acontece esse N2 intramolecular na formação do epóxito. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Dúvidas, perguntas? Alguma dúvida sobre essa reação de alidrinas? Vou esperar vocês pensarem um pouco a perguntar antes de dar sequência à aula. Não? Ninguém quer perguntar nada? Aqui, Leandra? Isso, professor. Na hora que eu tirei esse H+ daqui, quem faz isso? A base, né? Então, para formar um epóxi, você precisa pegar a alidrina e tratar com uma base. Na hora que você tirou aquele H+ daqui, gerou um oxigênio negativo. Então, você tem aquele oxigênio negativo e do lado dele você tem aquele carbono com densidade de carga positiva. Por que esse carbono tem densidade de carga positiva? Porque ele está ligado ao bromo, que é mais eletronegativo do que ele. Então, é uma SN2 intramolecular. O oxigênio negativo vai formar a ligação com o carbono, né? Ele está negativo, o carbono tem densidade positiva, ele fecha, forma a ligação covalente com o carbono. Só que aí o carbono ficaria com 5 ligações. Não pode, né? O oxigênio está só com uma. Então, ele fazendo duas, ele se estabiliza. Então, quando ele forma a ligação com o carbono não pode ficar com 5, ele expulsa o bromo. Sai o bromo negativo aqui. Então, professor, o bromo sai porque o oxigênio vai atacar o carbono. O carbono nunca pode ficar com 5, né?
Por isso que o bromo precisa sair. Quando o oxigênio faz essa ligação com o sódio, ele não teria que se estabilizar, professor, ficar neutro? Essa ligação é iônica, não é covalente. Ah, tá, entendi. O sódio aí é o espectador, aí ligação iônica é fraquinha, né? Entre uma ligação iônica e uma... Na verdade, o correto nem é chamar de ligação iônica, né? É uma interação entre os átomos, é uma atração eletrostática. Mas a gente aprende, né? Nos livros vem escrito como ligação iônica. Ligação iônica é fraquinha, ligação covalente é forte. Então, entre ele ficar com uma ligação iônica que ele tem e formar uma ligação covalente, quando de fato ele estabiliza o octeto dele, porque aqui, ó, ele não está estável fazendo a ligação iônica. Você simplesmente zerou as cargas, uma positiva ligada a uma negativa. Mas dizer que ele está estável com o octeto completo não está. Para isso, ele precisa formar a segunda ligação. Né? E entre covalente e iônica, a covalente prevalece, ela é muito mais forte. Entendi, professor, obrigada. Ó, íon espectador não serve para nada, só está lá porque ele tem que estar do lado, né? Não existe um íon negativo sem ter um positivo junto, isso não existe. Mas ele não faz nada, nem atrapalha, nem ajuda. Ele está ali só observando. Então tá bom. Mais alguma pergunta? Dessa última reação aí? Dessa última preparação? Não? Então tá bom. Então, são 2 preparações e são 3 reações. Tá? O epóxi é formado por 3 átomos, certo? 2 carbonos e um oxigênio, tá? Então, todo epóxi é assim. Eu tinha falado para vocês semana passada que o epóxi é uma substância extremamente instável, devido à tensão de Bayer, né, que forma ângulos de 60 graus dentro do epóxi e que acaba se abrindo com facilidade. Tá? Então, as 3 reações que a gente vai ver de epóxi são reações onde o anel do epóxi, que é o triângulo, vai ser quebrado. Tá? Nas 3. Agora pensa comigo. Você tem aqui o triângulo, o epóxi. Tem 2 carbonos e um oxigênio embaixo. Se o epóxi vai abrir, é porque a reação vai acontecer em cima de um dos carbonos do epóxido. Consequentemente, quebra a ligação carbono-oxigênio e abre o triângulo, né? Então, você tem 2 carbonos para ser atacado. Ou o mais estável, ou o menos estável, que é o que a gente vai discutir a seguir. E você tem 3 reações. Primeira delas, cisão catalisada por ácido. Segunda delas, cisão catalisada por base. Terceira delas, reação por reagente de Grignard. Você só tem 3 tipos de reação. Só que você só tem 2 tipos de carbono, o mais estável e o menos estável do epóxi. Portanto, uma das reações vai acontecer a quebra do epóxi no carbono menos estável. Na outra reação, vai acontecer a quebra do epóxi no carbono mais estável. E o terceiro tipo? O terceiro tipo, pessoal, vai ter um mecanismo parecido com uma das 2 primeiras. Porque se só tem o carbono menos estável e o mais estável, e você tem 3 tipos de reações diferentes, numa delas, a quebra do epóxi vai ser no carbono menos estável. Na outra delas, a quebra vai ser no carbono mais estável. E a terceira, ou vai ser no menos ou vai ser no mais. Vai ser semelhante a um desses 2 mecanismos. Claro que eu não vou acabar com tudo isso hoje. Isso demora um pouquinho até eu explicar. A gente vai acabar semana que vem. Então, vamos tentar lembrar do que a gente vai falar hoje, porque semana que vem é a nossa última aula, e aí a gente vai fazer essa comparação. Se a reação proporcional à quebra no carbono mais estável ou no menos estável. Tá bom? Vamos colocar agora a página 5. Aqui, ó. Primeira reação. Primeira reação do epóxido, dos epóxidos, chama
Cisão catalisada por um ácido. O que é cisão mesmo, pessoal? O que significa a palavra cisão? Quebra. Quebra. Hoje eu não estou conseguindo abrir o chat de jeito nenhum enquanto eu estou nessa tela. Vocês vão precisar falar comigo. Então, cisão significa quebra. Catalisada por um ácido. Então, eu preciso usar um ácido aqui. Tá? Representei simplesmente como H+. E o que é catalisada? Catalisada significa que o ácido, que neste primeiro caso é o catalisador, ele vai entrar no começo da reação e no final ele vai sair novamente. Então, vai entrar ácido no começo e sai ácido no final. Tá bom? Então, cisão catalisada por ácido. A reação acontece em 2 etapas. Na primeira etapa, o par de elétrons do oxigênio do epóxito, ele tem 2 pares de elétrons que ele não usa, vai formar uma ligação com o H+. Da onde que é esse H+? Do ácido, do catalisador. Tá? Depois aqui embaixo tem o exemplo. Eu coloquei aqui simplesmente H+. E aí, nós temos aqui, ó, essa segunda estrutura, o epóxido protonado. Por que tem esse nome, epóxido protonado? Porque o epóxido ganhou um H+. E o nome do H+ é próton. A gente chama o átomo de hidrogênio positivo de próton. Então, esse epóxido se ligou a um próton, a um H+. Então, ele virou um epóxido protonado. Tá? Então, esse nome, epóxido protonado, é porque ele se ligou a um H+. Esse H+ era um hidrogênio positivo. E ele vai ganhar um elétron do oxigênio. Como é que vai ficar a carga desse hidrogênio, pessoal? Ele era positivo e vai ganhar um elétron do oxigênio. Como é que vai ficar a carga dele? Tá neutra. Vai ficar neutro, está aqui embaixo. Ó. Vai ficar neutro. Esse oxigênio era neutro. Ele tinha 2 pares de elétrons. Ele usou um par de elétrons para formar uma ligação com o hidrogênio. Então, ele deu um elétron para o hidrogênio. Com que carga que ele vai ficar? Positiva. Positiva. Aqui, ó. O oxigênio fica positivo. Pessoal, o epóxito, por si só, não é uma estrutura instável? Sim. O epóxito, por si só, já é um anel instável. O que acontece se você submete o epóxito a um catalisador ácido? Ó, quando você forma o epóxito protonado, ele torna-se ainda mais instável. Ou seja, a reação com ele fica ainda mais fácil. Porque você está acrescentando numa estrutura que já é instável, você está acrescentando um H+, um ácido, fazendo com que esse epóxito fique ainda mais instável. Então, essa catálise ácida só vai facilitar a reação de quebra desse epóxito. Tá? Pelo fato do epóxito já ser um anel instável, você acrescenta um H+, ele torna-se mais instável ainda, mais suscetível a uma quebra, que é o que vai acontecer agora aqui na próxima etapa, né, que eu estou chamando aqui de Z2 pontos base, só que a conexão vai cair em uns 20 segundos, eu vou esperar cair para a gente retornar, para eu poder continuar a explicação, tá? Senão eu vou parar no meio, é pior. Então,
Então, vamos lá. Vou botar de volta aquela imagem. Então, tá aqui. Então, retomando. A catálise ácida serve apenas para protonar o epóxito, deixá-lo ainda mais reativo. Na sequência, uma base, chamei de Z2 pontos. Tá? Uma base é uma substância que tenha par de elétron ou carga negativa que possa formar uma ligação. Na sequência, vem uma base, ataca um dos dois carbonos, que é o que a gente vai discutir, e aí quebra, né? Faz a abertura do epóxito. Então, aqui, eu coloquei a base entrando no carbono à esquerda, mas aí não dá para saber quem é quem. A gente vai ver isso no exemplo, tá? A base ataca o carbono, ocorre o rompimento, a abertura do epóxito, formando isso aqui, ó. Né? Um grupo hidroxila e o grupo Z, que é a base que você usou. Então, vamos ver aqui embaixo, em detalhes, com o mecanismo, como é que está acontecendo, tá? Então, eu utilizei aqui como ácido, poderia ter escolhido qualquer um, eu escolhi como ácido para ser o nosso catalisador, o ácido sulfúrico, tá? H+, SO4-. Então, a primeira etapa, o par de elétrons do oxigênio do epóxito forma uma ligação com H+. O hidrogênio se estabiliza e o oxigênio fica positivo, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, em azul, é o epóxido protonado. É o epóxido que está com H+. Tá bom. Foi, mãe. Foi embaixo da língua, por favor. Quem é a base que eu escolhi? A Duda comprou prata? Ela estava querendo comprar, passei aqui para ela. Cliquei para ela, falei que se ela comprasse, eu mostrava as dosagens, como ela toma devagarzinho, para ver se ela tem aqui nesse negócio dela, né? Pronto. Acho que eu já desliguei. Se eu tinha um aqui aberto. Pronto. Então, escolhi como base aqui, ó, a molécula da amônia, NH3. Por que a amônia é uma base? Porque o nitrogênio tem aqui o par de elétrons que ele não usa. Tem aquele par de elétrons sobrando no nitrogênio. E elétron tem carga negativa. Tá? Agora que vem o ponto. Vamos ver se alguém tem uma ideia aí para me ajudar. Por que a amônia, por que o NH3 está se ligando ao carbono do meio e não ao carbono da ponta? Por que ó, o NH3 vai ligar no carbono do meio, vai quebrar essa ligação aqui, ó, carbono oxigênio, e o grupo OH vai ficar na ponta da cadeia. Alguém tem alguma ideia por que o NH3 está se ligando apenas ao carbono do meio e não ao da ponta? Alguém teria uma sugestão? Formar o carbocato mais fácil, professor? Ficar com a carga mais positiva? Aqui é quase isso, Ricardo, porque aqui não tem carbocátion, né? Ainda não tem. Carbocátion, e nem vai ter. Na verdade, ó, a carga positiva aqui fica no oxigênio. Então, não é um carbocátion, é um oxigênio positivo. Mas o que você falou não está tudo errado, não. O que você falou tem uma parte certa. Deixa eu fechar aqui, porque tem alguém escrevendo alguma coisa e eu não consigo ler. Por quê? Por que aquele NH3 está atacando o carbono do meio apenas? Ali não é um carbocátion, mas vamos pensar um negócio. O epóxido é uma estrutura instável. E aí você acrescentou um ácido, você deixou esse epóxido mais reativo ainda. Você deixou esse epóxido mais suscetível à quebra, certo? Então, essa estrutura aqui do meio, agora eu vou ter que voltar lá. Essa estrutura do meio, pessoal, ela já é bastante instável, tá? Pelo fato de ter entrado o H+ do ácido, ela tornou-se muito instável. E aí o que acontece? Presta atenção na frase, porque isso não é muito simples de entender. Antes mesmo do NH3 começar a atacar o carbono, essa seta grande aqui, vermelha, antes do NH3 começar a atacar o carbono, pelo fato de eu ter acrescentado um ácido, esse epóxido, ele começa a se quebrar, ele começa a se abrir,
antes mesmo do NH3 atacar. Pessoal, é uma diferença muito pequena. Tá? É uma diferença muito pequena de tempo, mas foi observado que ele já começa a se quebrar antes do NH3 atacar. E o que acontece se essa ligação carbono-oxigênio começa a se quebrar antes? Começa a formar Ricardo, começa a formar um pseudo-carbocátion. Não é um carbocátion de verdade. Pseudo-carbocátion é um falso carbocátion. Tá? Então, a catálise ácida faz com que o epóxito comece lentamente a se abrir, formando um pseudo-carbocátion. É como se fosse um carbocátion. E aí você me diz o seguinte: em qual desses dois carbonos forma um carbocátion mais estável? No do meio ou no da ponta? No do meio. No do meio, que é secundário, né? Secundário, e na ponta isso. é primário. Por isso que o NH3 ataca o carbono do meio, que é mais estável, formaria o carbocátion mais estável. Então, aí, de fato, não é um carbocátion de verdade. É um pseudo-carbocátion. É a abertura espontânea do anel de epóxito antes da base atacá-lo. Por isso que a base atacou o carbono mais estável, por conta desse pseudo-carbocátion. Tá bom. Então, o NH3 atacou esse carbono, vai ligar no meio. Esse carbono do meio não pode ficar com 5 ligações, então quebra essa aqui, ó. Quebra essa ligação carbono-oxigênio e o oxigênio leva o par de elétrons para ele. Então, aqui na ponta ficou CH2OH. E esse nitrogênio? Esse nitrogênio estava neutro. Esse nitrogênio não deu um elétron para o carbono? Ó, a setinha está mostrando que o nitrogênio está dando um elétron para o carbono. Com que carga fica esse nitrogênio se ele está dando um elétron? Positivo. Então, o nitrogênio fica positivo. Aí o carbono não ficou com carga nenhuma, porque ele ganhou um elétron do nitrogênio e aqui ele deu um elétron para o oxigênio. Ele ganhou de um lado e perdeu do outro. Então, ele continua estável. Tá bom. Então, formou essa estrutura aqui. O que está faltando para terminar a reação? O nome da reação não é cisão catalisada por ácido? Então, o ácido não é o catalisador? Ele entra e sai da mesma forma? Sim. Então, aqui no início, a gente usou o H+ do ácido sulfúrico. O que sobrou do ácido sulfúrico, então? O HSO4-. Esse HSO4- que sobra, ele vem aqui e tira um dos hidrogênios positivos do NH3. Tá? Qualquer um dos três, tá? Os três são iguais. Quando esse HSO4- tira um desses 3 hidrogênios, ele tira um H+ dali. E aí o par de elétrons dessa ligação volta para o nitrogênio. Aí o nitrogênio vai ganhar de volta o elétron dele e vai ficar estável. Aí eu venho aqui para baixo, ó. Então o NH3+ vai perder um H+ para o HSO4- e vai ficar NH2, neutro, estável. E esse HSO4- que pegou o H+ se transformou em ácido sulfúrico. Então, no começo, usei ácido sulfúrico e no final saiu ácido sulfúrico, mostrando que isso é uma catálise ácida. Tá? Coloquei aqui uma observação. Aquilo que eu expliquei está escrito aqui, ó. O ataque da base, né, que é o NH3, ocorreu ao carbono mais estável, que é o carbono secundário, que é o do meio. O da ponta é o menos estável, é primário. Pois a catálise ácida faz com que o anel oxirano comece a se romper antes mesmo da chegada ou do ataque da base. Então, não é tudo ao mesmo tempo que acontece. A ruptura do epóxito, ela começa a acontecer um pouco antes da chegada da base. Não são coisas simultâneas, elas acontecem com uma pequena diferença de tempo, que é o que está escrito aqui, ó. A catálise ácida faz com que o anel oxirano comece a se romper antes mesmo do ataque da base, tendo características de um pseudo-carbocátion, né? Um falso carbocátion. Então, a explicação é essa. Na catálise ácida,
a base vai atacar o carbono mais estável. Então, olha só. Antes de eu descer, chegar ali no final da página, para eu fazer a abertura de um epóxido, eu precisei de um ácido como catalisador e depois eu tive que acrescentar uma base para abrir o epóxido. Então, o ácido, pessoal, foi só o catalisador do processo. Vai lá ver o nome, cisão catalisada por ácido. Quem é que, de fato, quebrou o epóxido? A base. Aí, no segundo passo, você acrescenta uma base qualquer, é essa base que abre o anel oxirano, o epóxido. Coloquei aqui no final da página alguns exemplos, tá? Não são todos, tá bom? Tem muito mais do que está aí, né? Então, olha só, bases são substâncias que têm ou par de elétrons ou carga negativa. Então, a água funciona como uma base, porque o oxigênio tem par de elétrons. O álcool funciona como uma base, porque o oxigênio tem par de elétrons. O enxofre funciona como uma base, porque o enxofre tem par de elétrons. Bromo negativo, iodo negativo, OH-, né? Hidróxido é uma base. Pessoal, o que vocês acham? O que é mais forte? Uma base que tem apenas par de elétrons livre ou uma base que tem carga negativa? Qual das duas você acha que é uma base mais forte? A que tem carga negativa, A professor. que tem carga negativa. Certamente a que tem carga negativa. Porém, Gabriel, as bases mais fracas, aquelas que só têm pares de elétrons, né? Essas aqui, ó. As bases mais fracas também têm força suficiente para abrir um epóxido, tá? Pelo fato dele já ter um catalisador ácido e esse rompimento do epóxido começar a se iniciar com a catálise ácida, mesmo antes da chegada da base. Então, não precisa ser uma base extremamente forte. A catálise ácida já aumentou a reatividade do epóxido. Uma base fraca é capaz de abri-lo. Então, não precisa ser uma base forte, não. Tanto que eu escolhi uma fraca, né? Escolhi NH3, par de elétrons, tá? Então, a própria catálise ácida já se encarregou disso, de tornar o epóxido mais reativo e facilitar a sua abertura. É para isso que serve a catálise ácida aí, tá? Gente, vou pedir para vocês falarem, não estou conseguindo abrir. Quem quer perguntar, que escreveu alguma coisa no chat? Professor Fiel, então o produto final dessa reação, ele pode variar? Porque Claro. dependendo da base que eu utilizar. Sim, sim. Ó, o que ele sempre vai ter? Um grupo OH. Um grupo OH sempre vai ter. Por quê? Porque todo epóxi tem um oxigênio, né? Então, esse grupo OH, que você está vendo aqui em azul, esse oxigênio é proveniente do epóxi, aqui do início. Então, obrigatoriamente, sempre que você fizer a abertura de um epóxi, seja nessa reação 1 ou na 2 e na 3, em todas as reações que a gente vai estudar de epóxi, quando ele abrir, vai formar uma hidroxila, independentemente da reação. O outro grupo, que nesse caso aqui é o NH2, né? Está aqui no meio, depende da base que eu utilizar. Tá? Então, toda abertura de epóxi vai gerar um grupo OH, uma hidroxila. Aí o outro grupo que vai ter nele depende da base utilizada. É sempre assim? É sempre assim. Professor, se eu tivesse reagido com NaOH, como é que ficaria essa ligação onde está o NH2? Ficaria NaO? Não, NaOH, porque o OH- já é negativo. Então, o negativo atacou, abre, já fica estável no momento que ele se liga. Quando um negativo dá um elétron para alguém, para o carbono, ele fica estável. Aí ele está fazendo duas ligações, está neutro. Aqui, o nitrogênio estava estável. Na hora que ele deu um elétron, ele ficou positivo. Por isso que eu precisei tirar um H+ aqui, ó. Se fosse OH-, atacou, já está estável. Aí você teria duas hidroxilas no epóxido, no produto final. Teria um OH aqui em cima e um OH aqui embaixo. E aí, professor, esse ácido, que é o catalisador, ele voltaria, assim, ele ficaria H2SO4 pela própria água que já está no... eu não entendi, professor, seria isso?
ele voltaria a ser H2SO4 no final, porque ele não ia estar tirando o hidrogênio lá da base, né? Isso, mas aí ele pode formar esse equilíbrio com a água da reação. Ah, tá. Um equilíbrio ácido-água, NHSO4 menos água. Mas assim, você não vai ver isso acontecer que você falou, tá? Isso que você falou, nessa situação é impossível. Por quê, Leandra? Você não está usando ácido sulfúrico como catalisador? Se você puser NaOH, o OH- não vai reagir com o epóxito protonado, ele vai reagir com o ácido sulfúrico. Vai ser uma reação ácido-base, sal e água vai formar. Então, isso que você falou, colocar uma base forte no meio de uma reação que é uma catálise ácida com ácido forte, a base forte vai reagir com ácido forte, em vez de reagir com o epóxito. Então, isso que você está falando não teria como acontecer nessa situação. O que você falou, usar NaOH, só é possível numa cisão catalisada por base, que é a nossa próxima reação. Ah, entendi, professor. Não tem como. Você está usando um ácido como catalisador, aí quer pôr uma base forte, a base vai reagir com o ácido e vai neutralizar. Não vai acontecer nada. Essa amônia aqui é uma base fraca. É uma base fraca. Ela pode reagir com o ácido sulfúrico? Pode. Uma parte dessa amônia pode reagir com o ácido sulfúrico também. Mas como ela é uma base fraca, né, que a gente chama de nucleófilo mole, ela tem facilidade em abrir o epóxito. Agora, se você usar uma base muito forte no meio de um ácido forte, eles vão reagir. E aí não vai abrir o epóxito. Não dá para acontecer isso que você está falando, porque o pH é incompatível, né, da substância. Entendi, professor. Então, sempre que eu for montar uma reação dessa, eu tenho que escolher uma base fraca. Você vê que os meus exemplos aqui são sempre bases fracas. Mesmo aqui, ó, bromo menos e menos, apesar de terem carga negativa, eles nem são considerados básicos, né? Eles são considerados nucleófilos. Apesar de os dois terem carga negativa, nucleófilo é uma coisa, base é outra. Então, o bromo menos, o Cl menos e o iodo menos são nucleófilos. Eles nem são considerados como bases, eles são nucleófilos. Tá? Não tem nenhuma base forte aqui, ó. Então, um OH- seria totalmente desaconselhável usar nessa situação. Não vai dar do jeito que a gente está querendo que aconteça. Né? Entendi, professor. Obrigada. E aí, se eu usasse um nucleófilo, aí seria essa reação direta e o H2SO4 se formaria pela própria água da reação. Isso, porque essa reação é feita em água, né? Uhum. Essa reação aqui, você coloca a água, o epóxito e o ácido são dissolvidos em água. Sim, mas lembrando de uma outra coisa, Leandra. Então, por exemplo, esse Br-, né, ele estaria ligado em alguma coisa. Por exemplo, poderia ser um HBr. Né? Esse Br- pode vir de um HBr. É um nucleófilo fraco, Br-. Então, o ácido sulfúrico protona e o Br- do HBr ataca. No final, sobra o H+ do HBr, que se junta com o HSO4 do ácido sulfúrico. Ah, entendi, professor. Esse nucleófilo pode vir de um ácido também. Porque o bromo e o iodo são nucleófilos, são nucleófilos bons. Não são básicos, são nucleófilos. O Guilherme, professor, está fazendo uma pergunta que o Guilherme não tem áudio. Ele está perguntando assim, caso usasse uma água como uma base, o produto final seria um álcool? Não, seria 2 hidroxilas, um diol. Porque, ó, ia ter esse OH aqui, né? Esse OH ia continuar aqui. E aqui em cima, Guilherme, teria outro OH. Então, seria OH e OH. Aí não é álcool, é diol, né? 2 hidroxilas. O que é parecido com álcool, sim. É um diol, 2 hidroxilas. Professor, Oi? Então, é que eu não entendi quando você falou, se eu usasse, por exemplo, um iodo ali, ele não poderia estar sozinho? Ele teria que estar com... Não existe ninguém negativo sem alguém positivo ligado a ele. Não existe carga negativa ou carga positiva sozinha. Toda carga negativa é acompanhada de uma positiva ou vice-versa. Né? Então, que nem aqui eu estou mostrando quem é a base. A base é o Br-, mas esse Br- vem acompanhado de quem? De um Na+, de um K+, de um H+, ele tem que vir acompanhado de alguém. Né? Não existe bromo sozinho e iodo sozinho. E quem se ligaria lá seria o bromo, então? Sim, o negativo. Ó. Quem tem os elétrons ou a carga negativa. Sim. Aqui, né?
Você está falando aqui, na segunda parte da Isso, reação. que ali no segundo carbono, quem se ligaria ali seria o bromo. Isso, o Ficaria bromo pra cima. menos o iodo é. Primeiro você vai usar um ácido forte como catalisador. Sim, E depois, se você usasse HBr, por exemplo, o bromo menos é que atacaria aqui. Sempre o negativo ou o par de elétrons, né? Cloro, bromo, iodo. Só que o cloro é um nucleófilo fraco. Bromo e iodo são nucleófilos melhores. Por isso que o cloro nem apareceu aí. Tá? O cloro não é um bom nucleófilo. O bromo e o iodo são bons nucleófilos. entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui acabou. Página 5 acabou. Cisão catalisada por ácido. Mais alguém? Mais alguma pergunta nessa aí? Eu posso ir para outra? Vou falar mais uma hoje. Aí a gente continua, finaliza semana que vem. Ô, pessoal, até agora, se não me engano, não recebi nenhuma lista de exercícios de nenhum grupo, hein? Vocês estão fazendo? As listas? Vocês viram que eu coloquei a data limite para entrega, né? Não é para deixar para entregar tudo na última hora. Vocês já podem ir mandando conforme forem fazendo. É verdade, a Leandra mandou uma de álcool, tá certo. Tá certo. Mas acho que foi só, hein? Não estou me lembrando de mais ninguém. Tá? Ô, Ana, mas assim, álcool e éter eu já terminei. Para que tu quer mandar junto? Para me ferrar, para me dar mais trabalho de uma vez no final, né? Se já está pronto, me manda, criatura. Assim eu vou trabalhando, né? Assim eu já vou corrigindo. Aí eu vou fazer assim, tu vai me mandar todas juntas? Como assim, para não se perder no caminho? Uma lista de um assunto, outro de outro. Álcool é uma coisa, éter é outra, epóxido é outra. Não tem nada a ver, cada lista é independente da outra. Se você já fez a de álcool, você já pode mandar de álcool. E assim eu não acumulo tudo para o último dia, né? Todo mundo me mandar tudo no último dia, eu tô ferrado depois para corrigir tudo. Tá? Então vamos lá. Segunda reação. Então, ó, cisão por ácido. Primeiro eu catalisei com um H+, e depois veio uma base para abrir o epóxido. Tá? Página 6 agora. Deixa eu achar aqui. Página 6. Segunda e penúltima reação dos epóxidos. Tá aqui, ó. Cisão catalisada por uma base. Então, cisão é quebra. E quem é que vai catalisar essa quebra? Uma base. Então, tá aqui, ó. Tem o epóxido e tem uma base. Tá? Ou a base tem carga negativa, Z-, ou a base tem par de elétrons. O que é uma base mais forte? Uma base que tem carga negativa ou par de elétron? Carga negativa. Carga negativa. Então, lá na cisão catalisada por ácido, eu não falei que a gente dá preferência a usar uma base desse tipo, uma base não tão forte, para não reagir com o ácido, que é o catalisador? Não foi isso que eu falei? Sim. Sim. Agora, na cisão catalisada por base é o oposto. Eu preciso de uma base forte. Eu preciso de uma base que tenha carga negativa. Porque uma base muito fraca não tem força suficiente para abrir o epóxido. Tá? Repara que aqui o epóxido não está protonado. Ele não tem o H+. Então, eu preciso de uma base forte para conseguir abrir o epóxido. Mesmo que o epóxido não é uma estrutura tão estável assim. Tá? Então, na cisão catalisada por base... Professor, Oi. mesmo que o epóxido que você falou, só que não escutei, não saiu áudio. Mesmo que o epóxido seja uma estrutura instável, eu preciso de uma base forte para abri-lo. Né? Ele não se abre com uma base muito fraca. Então, eu preciso de uma base com carga negativa. Tá? Uma base com par de elétrons não vai ser útil nessa situação. Tá bom? Então, aqui, ó, a base vai atacar um dos dois carbonos do epóxido, tá? Que a gente vai discutir abaixo, e aí quebra a ligação carbono-oxigênio do epóxido. O epóxido abre.
E aí vai formar isso aqui, ó. Né? Nesse carbono aqui da esquerda, né, nessa situação aqui de cima, eu liguei essa base no carbono da esquerda, tá aqui em cima. Quando quebrou a ligação do epóxito, quando abriu o epóxito, esse oxigênio ficou negativo. Tá bom. O que falta agora para terminar a reação? Eu não falei que todo epóxido no final vai ter um OH? Então, para isso aqui virar OH no final da reação, o que eu preciso colocar aqui, ó? Eu preciso colocar um ácido. Então, eu preciso de um H+ para se ligar nesse OH-. O par de elétrons do oxigênio vai pegar um H+. E aí, no final das contas, eu vou ter, ó, um grupo hidroxila e esse Z é a base que entrou. Só um detalhe. Isso aqui, esse ácido que eu vou usar, pessoal, não é qualquer ácido. Tá aqui, ó. Ácido conjugado da base. Isso é novidade, pelo menos eu nunca falei isso para vocês. Não sei se vocês aprenderam isso com o Orsatti ano passado, né, em ácidos e bases conjugadas. Nunca perguntei isso para ele também, mas comigo certamente é a primeira vez que eu estou falando. Né? Seguinte, o que é um ácido conjugado de uma base? Então vamos dar uma olhada. A base nisso aqui, ó, a base não é Z-. O ácido conjugado dessa base, basta você acrescentar H+ a essa base. Então, se a base é Z-, o ácido conjugado dessa base é HZ. Se essa base fosse X-, o ácido conjugado dessa base seria HX. Então, o que é o ácido conjugado de uma base? O ácido conjugado de uma base é só você acrescentar o H+ naquela base. Por exemplo, se a base for OH-, que é uma base forte, qual é o ácido conjugado do OH-? Como é que ficaria? Água. É só acrescentar um H. Se a base forte for NH2-, quem é o ácido conjugado do NH2-? É só acrescentar um H+, vai virar NH3. Então, pessoal, lá no final, quando aparece ácido, não é qualquer ácido. É o ácido conjugado daquela base. E isso, lá da química geral, são os conceitos de Bronsted e Lowry. Bronsted e Lowry que estabeleceram esses conceitos de ácido e base formando par conjugado. Então, o que é um ácido conjugado de uma base qualquer? Não importa qual é a base. O ácido conjugado de uma base qualquer, basta você acrescentar H+ em cima daquela base. Então, voltando aqui, ó, se a base é C-, o ácido conjugado dessa base é H+, Z-. Então tá, esse oxigênio negativo pega o H+ do ácido conjugado da base. O que sobrou? Não sobrou o Z-? Tá aqui, ó, ficou meio comido, tá? Na hora que eu escaneei. Sobrou Z-. Não é uma cisão catalisada por base? Então, entrou Z- no começo e sobrou Z- no final. E o único jeito de sobrar esse Z- no final é utilizando o ácido conjugado, HZ. Se aqui for qualquer coisa diferente desse Z, aqui no final não vai sobrar Z-, vai sobrar outra coisa. E aí não é uma cisão catalisada por base. Então, essa base que começa aqui é a mesma base que sobra aqui. Por isso que é necessário colocar o ácido conjugado dessa base. E aí a gente fala ácido conjugado da base, mas não significa que ele é um ácido. Pessoal, a água, por acaso, é um ácido? Não, é o ácido conjugado do OH-. A amônia NH3 é um ácido? Não, de jeito nenhum. É o ácido conjugado do NH2-.
Então, essa denominação ácido e base conjugado, pessoal, não é aquela mesma determinação, né? Aquela mesma denominação de arrênios. Água é H+, base é OH-, não tem nada a ver com aquilo, tá? Mas o Z-, isso, entrou, Gabriela, tá aqui, ó. O Z- entrou aqui no epóxido, tá? Mas como é que eu faço para sobrar Z? Ó, tá aqui, ó. Ó, o Z- que entrou aqui no começo, tá? Ele continua aqui, Gabriela. Mas qual é o único jeito de sobrar Z- aqui no final depois? Qual é a única forma de entrar um Z aqui e sobrar outro no final? Colocando o ácido conjugado daquela base. Então, esse Z- é o que entra, tá aqui. E esse HZ, esse outro Z- aqui, ó, é o que sobra aqui no final. Por isso que tem que ser o ácido conjugado daquela base, porque senão não vai sair Z- no final. Deu para entender? Então tá, vamos ver o mecanismo. Vamos ver se dá tempo de acabar nessa janela, faltam 5 minutos, se não der a gente volta rapidinho só para finalizar. Então tá aqui, ó. Esse mecanismo, pessoal, da cisão catalisada por base é bem mais simples do que o mecanismo da cisão catalisada por ácido, tá? Então olha só. Olha a minha base aqui, ó. É o alcóxido. Lembra que álcool vira alcóxido? Eu falei que eu usava esses etóxidos para limpeza de vidraria. Então, etóxido é uma base forte, tá? Oxigênio negativo, sódio positivo. Tá bom. E aqui a gente tem o epóxido. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, né? Então, nós temos delta- no oxigênio e delta+ no carbono, tá? Reparem que agora a quebra desse epóxido está acontecendo no carbono menos estável. Está acontecendo no carbono primário e não no carbono secundário. Qual é a explicação disso? Então, vamos lá. Como é que chama esse mecanismo, onde esse oxigênio negativo vai atacar esse carbono com densidade positiva por um lado, e a ligação do epóxido que se abre pelo lado oposto? Como é que é o nome desse mecanismo? Não consigo ler, gente. Fala alguém para mim aí, por favor. SN2, professor? SN2. A base ataca o epóxido por um lado, só que não tem grupo de partida aqui, né? O oxigênio quebra essa ligação aqui. É parecida com a SN2, não é uma SN2 clássica, tá? Então é isso. SN2 funciona melhor em carbono primário, secundário ou terciário? Primário. Primário e metílico, né? Primário e metílico. E é pior em secundário e em terciário nem ocorre. Esse carbono da ponta é o quê? Primário, secundário ou terciário? Primário. Primário. E o do meio? Secundário. Então, a SN2 é favorecida em qual carbono? No primário ou no secundário? O primário. Primário. Por isso que esse oxigênio negativo está atacando o carbono da ponta. Porque esse carbono da ponta é primário. Consequentemente, quebra essa ligação aqui. Né? O carbono não pode ficar com 5 ligações. Quebra essa ligação. E esse oxigênio fica com um par de elétrons. Fica O-. Momentaneamente, ele fica ligado a esse sódio positivo, que veio daqui, né? Da base. Tá bom. E para finalizar a reação? Para finalizar a reação, eu preciso que esse O- vire OH. E aí que vem a história do ácido conjugado. Então, a minha base era CH3, CH2O. Era a minha base. Qual é o ácido conjugado desta base? Acrescenta um H+ ali no lugar do Na+. Então, o ácido conjugado dessa base será CH3, CH2OH. Está aqui, ó. Tá aqui em cima da seta. CH3, CH2OH. Então, para que serve isso que está aí dentro do retângulo azul? Para que serve esse ácido conjugado? Esse ácido conjugado daquela base só tem uma função, só serve para uma coisa. É isso aqui, ó.
A finalidade dele é doar o H+. Então, esse oxigênio negativo vai pegar o H+ do ácido conjugado daquela base, tá? E aí não vai sobrar isso aqui, ó, CH3, CH2O-. Então tá aqui, ó. Vai sobrar CH3, CH2O-. E esse sódio que estava aqui, no final, volta lá para o oxigênio negativo. Então dá uma olhada. Essa base que eu usei no começo, não é a mesma base que eu tenho aqui no final? Não é exatamente a mesma? Sim. E para sair a mesma base lá no final que eu usei no começo, só se você usar o ácido conjugado dessa base. Se você não usar o ácido conjugado da base, não vai sobrar a base aqui no final, não tem como. Tá? Então, veja, esse epóxido tem um grupo OH, que agora está no meio, e tem esse grupo aqui que entrou, que veio da base, CH3, CH2O. Esse grupo se ligou no epóxido, veio da base. Tá? Vai cair em menos de 1 minuto. Eu vou precisar voltar mais uma vez para a gente finalizar isso aqui, né? Eu quero passar para vocês essa observação e depois alguns exemplos de pares conjugados. Tá? Vou esperar cair, porque já vai cair, a gente já retorna mais uma vez. Então, finalizar aquela ali, e aí a gente vai fazer uma comparação entre a cisão por ácido e a cisão por base, para finalizar isso aqui hoje. Observação. Né? Deixa eu deixar isso aqui, isso assim tá bom. O ataque da base ocorreu no carbono menos estável do anel oxirano, que é esse aqui da ponta, ó. Carbono delta mais, oxigênio delta menos. Então, o ataque da base aconteceu no carbono menos estável do oxirano, carbono primário, por um mecanismo. Aqui, pessoal, eu escrevi clássico, mas na verdade não é clássico, porque não sai um grupo de partida, né? Esse oxigênio não se desliga da molécula, ele apenas quebra uma ligação e abre o epóxido.
Então, não é uma SN2 clássico, não, que nem eu escrevi aqui. É uma SN2. O clássico é quando algum grupo sai da molécula. Tá? É parecido. Tá? Então, só desconsidera o clássico. Alguns exemplos, ó. Bases fortes que seriam indicadas nessa reação. Hidróxido, porque o que importa é o OH-, né? Não é o Na. Alcóxido, que é oxigênio ligativo ligado em carbono. Amideto, que é nitrogênio negativo. Todas essas bases são fortes. Qualquer uma delas poderia fazer essa reação que a gente fez. Então, para essa base forte, para NaOH, quem é o ácido conjugado dela? Então, tira o Na+, põe um H+. Então, o ácido conjugado dela é a água. Etóxido de sódio. Quem é o ácido conjugado dessa base? Tira o Na+, põe um H+. Então, o ácido conjugado dela é o etanol. Na+, NH2-, amideto de sódio. Quem é o ácido conjugado dessa base? Tira o Na+, põe o H+. Então, o ácido conjugado dessa base é a amônia. Pelo amor de Deus, vocês não vão me dizer por aí, a amônia é um ácido, o álcool é um ácido, a água é um ácido. Não. A água é o ácido conjugado do OH-. Aí tudo bem, pelo conceito de Bronsted de Lowry. O etanol é o ácido conjugado do etóxido. A amônia é o ácido conjugado do amideto. Então, quando você fala em ácido e base conjugados, você tem que falar quem é em relação a quem. Senão você vai falar por aí, nossa, eu aprendi hoje na aula que a amônia é um ácido. Vamos falar, teu professor é louco. A água é um ácido. Vamos falar, piorou. Então, a água é o ácido conjugado do OH-. Então, cuidado, hein? Está escrito aqui, ó, bases fortes e os seus respectivos ácidos conjugados. Claro que se eu mudar a base, muda o ácido conjugado. Tá? Quando eu terminar de falar, eu vou abrir para vocês perguntarem de novo. Então, vamos fazer uma comparação assim agora. Aqui, ó. Cisão catalisada por ácido. Então, vamos voltar. São duas etapas, né? Primeiro entrou o H+. Quando entrou o H+, quebrou o epóxido? Não. Aí vem a base. No segundo momento, a base abre o epóxido. Tá? Duas etapas. Olha como é que terminou. ZOH. Tá? Primeiro protona, não quebra o epóxido. Vem a base, quebra. Cisão catalisada por ácido. Primeiro vem o ácido, depois vem a base. E na cisão catalisada por base, primeiro vem a base, depois vem o ácido conjugado. A ordem é invertida. Então, lembra disso. Cisão catalisada por ácido. Quem é que entra na primeira etapa? O ácido. Quando o ácido entra, ele quebra o epóxido? Não. Segunda etapa, entra a base. Quando a base entra, quebra o epóxido? Quebra. Aí forma OH de um lado, Z do outro. Cisão catalisada por base é o oposto. Quem entra primeiro se a cisão é catalisada por base? A base. Então, a base entra primeiro. Quando a base entra na primeira etapa, ela quebra o epóxido? Quebra. Quebrou. Para que serve o ácido conjugado no final? Só para fornecer o H+, e virar o H. Olha aqui, ó, não formou Z e OH do mesmo jeito que aqui, ó. Ai, fechei sem querer. Peraí. Deixa eu abrir de novo. Ó, no final da história, cisão catalisada por ácido. OH de um lado, Z do outro. Cisão catalisada por base. OH de um lado, Z do outro. No final das contas, não entra, fica OH e entra o Z? Então, vamos ver de novo. Na cisão por ácido, primeiro entra o ácido. O ácido quebra o epóxido? Não. O ácido serve para fornecer o H+ para o oxigênio. Quem é que quebra o epóxido? A base, no segundo momento. Cisão catalisada por base, é o oposto. A base entra primeiro. Ela quebra? Quebra. Você já viu na cisão catalisada por ácido. A base é que quebra o epóxido.
Tá bom. E o que acontece no segundo momento? Acrescento o ácido conjugado. Para que serve o ácido conjugado? Só para fornecer o H+. Então, só para finalizar essas duas quebras. A cisão catalisada por ácido é o inverso da cisão catalisada por base. Na cisão catalisada por ácido, quem entra primeiro é o ácido. O ácido quebra o epóxido? Não. Na segunda etapa, entra a base e quebra o epóxido. Na cisão catalisada por base é o oposto. Quem entra primeiro? A base. Ela quebra o epóxido? Quebra. Na segunda etapa, entra o ácido. Para que serve o ácido? Só para fornecer o H+ para o oxigênio negativo. Então, a ordem dos acontecimentos é invertida. Da cisão por ácido, da cisão por base. Agora, quem é o responsável pela abertura do epóxido? Sempre a base. A base é que vai quebrar o epóxido. O ácido, pessoal, está lá para fornecer o H+ para o oxigênio. Para aquele oxigênio virar OH. Tá? Então, na próxima semana, quando a gente for falar da reação número 3, que eu nem pus aí na tela hoje, que é a última, a reação número 3, deixa eu fechar aqui um pouquinho. A reação número 3, ou ela vai ser semelhante à primeira, a cisão por ácido, ou ela vai ser semelhante à segunda, a reação por base. O mecanismo dela vai seguir um dos dois mecanismos, ou da cisão por ácido, ou da cisão por base. Então, eu vou pedir para vocês, é só uma reação, né? Em 5 minutos você lê. Dá uma lida na última página, na página 7, e aí no começo da aula que vem, na próxima terça, eu vou perguntar, e aí, pessoal, leram? A reação com reagente de Grignard, ela é semelhante à cisão catalisada por ácido ou por base? Como é que você vai analisar isso? Você vai ver em que momento que o epóxido é aberto. Se o epóxido for aberto no primeiro momento, é um mecanismo semelhante à cisão por base. Se o epóxido for aberto no segundo momento, é um mecanismo semelhante à cisão por ácido. Tá? Então, deem uma lida, não é para fazer isso agora, né? Deem uma lida depois, e aí compara com a cisão por ácido e com a cisão por base. A reação número 3, ela vai ser parecida com uma das duas. Ela vai seguir o mesmo modelo de uma das duas. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Na semana que vem, a gente vai finalizar essa reação número 3, que é a última que está faltando. E aí, se tiver alguma dúvida de algum exercício, a gente pode aproveitar e tirar dúvida. Tirar dúvida não é que eu vou resolver o exercício para vocês, tá? Eu vou tirar dúvida. Vou orientar, não vou resolver o exercício. Tá bom? Então, quem tem alguma dúvida, pode perguntar. A explicação acabou. Vamos às dúvidas antes de encerrar a aula. Professor, só uma pergunta. Nessa catalisação, nessa catálise por base, a reação genérica, a base não atacou o carbono da ponta. Isso Não. pode variar? Na reação genérica, não dá para você avaliar isso, Leandra. Olha aqui a reação genérica. Você só tem o epóxido desenhado? Como é que você sabe quem é o da ponta, quem é o do meio? Não dá para saber. Ah, entendi, professor. Aqui, ó, olha aqui. Aqui, você não sabe quem é carbono primário, secundário, terciário. Não dá para saber. Que nem aqui, ó. Se você olhar aqui, não dá para saber quem é quem. Eu só consigo dizer se o carbono é primário, secundário, terciário aqui, ó, quando eu coloco os exemplos. Agora eu posso discutir quem ataca onde. A mesma coisa na cisão por base. Oh, caramba, fechei de novo. A mesma coisa na cisão por base, né? Aqui na cisão por base, se você olhar a reação genérica, você não tem como avaliar isso. Se está atacando da ponta ou do meio. Não dá para saber, ó. Eu não estou especificando quem está ligado de que lado. Você só consegue ver isso aqui, ó. Na hora que eu ponho o exemplo. Tá? A reação genérica, esses dois carbonos do epóxi são iguais. Não tem diferença nenhuma entre eles. Então, a reação genérica é só para mostrar um modelo de como vai acontecer. Os detalhes, a base ataca qual carbono? Aí eu comentei aqui, ó, aqui embaixo. Ali em cima não dava para discutir isso. Entendi, professor. Então, mesmo que seja uma base negativa, com carga negativa,
o elétron sempre vai ser para o mecanismo SN2 e vai atacar o da ponta, sempre. Qualquer exemplo que eu for fazer. Se for uma cisão catalisada por base, Isso. no carbono menos estável. Você está falando na ponta, né? Mas vamos supor que um desses carbonos fosse secundário e o outro terciário. Ele não estaria na ponta, né? Ah, sim, aí atacaria o menos estável. É o menos estável. A frase correta é: o ataque da base se dá no carbono menos estável. A gente está falando na ponta porque você está pensando num primário e naquele do meio que é secundário. Mas e se eu tiver um secundário e um terciário? Nenhum dos dois será a ponta. E a base vai atacar sempre o menos estável. No caso, seria o secundário em relação ao terciário, né? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma? Cadê? Ana Beatriz, tu não vai perguntar nada? Oi, professor, eu não. Não? Pô, então tu já tem que estar com as listas prontas, se já sabe tudo. Ai, professor, me matei nessas listas aí. É mesmo? Fiquei 4 horas para fazer 3 questões. Foi pouco, achei que tu ia ficar 4 dias. 4 horas tá bom, pô. Professor, eu vim olhar o mecanismo 3. Não é o mecanismo, Peraí, né? O jeito de fazer o mecanismo 3 ou a reação número 3? A reação número 3, isso aí. Certo. E ela começa com com um ácido e termina com uma base, é isso? Não. Tô olhando, tô tentando entender ainda. Peraí, que ácido você tá vendo aí? Tem aqui H+, e o X- do lado. No começo? Ai, Jesus, calma, eu tô olhando errado. Não. Agora que eu vi. Na reação número 3, não tem isso não. Eu nem tô com ela aberta no meu computador, mas eu tenho certeza que não é isso. O HX aparece no final da reação. Eu olhei agora embaixo, tá certo, no exemplo. Ah, bom. É MGBR, começa. Isso. Agora eu achei. RMGBR. Isso. Agora sim. Só isso mesmo, Então, pra ter certeza. Aí depois você vê com calma para comparar com qual das duas ela se assemelha. Bom. Tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom, pessoal. Semana que vem falta pouco para a gente terminar a lição. E aí a gente pode utilizar o tempo para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Tá? Então, lembrando que eu não vou responder a questão, eu vou tirar a dúvida, eu vou orientá-los a como fazer, caso tenham dúvidas. Certo? Então, uma boa semana para vocês. Quando for lá para sexta, sábado, eu posto no material didático o link da nossa reunião da semana que vem. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença. Tenham uma boa semana. Até a próxima terça. Tchau, tchau.